Olá, me chamo Agatha e hoje, juntamente com os colegas Christian e Rian, iremos apresentar o nosso trabalho, cujo tema é Gestão de Equipes. Este é um tema de relevância central nos dias de hoje. Quando falamos em modernizar a administração pública, não estamos falando apenas de tecnologia ou novas leis. Estamos falando fundamentalmente sobre pessoas. Falamos sobre como transformar as organizações públicas, muitas vezes vistas como rígidas ou lentas, em ambientes que sejam genuinamente mais colaborativos, mais inovadores e, acima de tudo, mais voltados para resultados que sirvam à sociedade. E para guiar nossa discussão, utilizamos, como base principal o livro Gestão de Pessoas, Bases Teóricas e Experiências no Setor Público, organizado por Pantoja, Camões e Berg no ano de 2010. Mas antes de mergulharmos no que define uma equipe hoje e quais seus desafios no setor público, é fundamental darmos passo para trás e entender, como a própria ideia de gerenciar pessoas evoluiu ao longo da história. O que hoje chamamos de gestão de equipes é o resultado de mais de um século de mudanças no pensamento administrativo. Vamos falar sobre agora, a evolução da gestão de equipes. Inicialmente, temos a Era Clássica, que é ali do final do século XIX e início do século XX. No auge da Revolução Industrial, o mundo, ele estava focado em uma coisa: produção em massa. A eficiência operacional era a métrica de sucesso. Foi nesse contexto que surgiram os teóricos que definiram a administração por décadas. Frederick Taylor, com a sua ênfase no tempo e movimento, Henry Fayol, com sua estrutura de comando, e Max Weber, com seu modelo burocrático ideal. E o que todos eles defendiam? Defendiam uma estrutura hierárquica rígida e totalmente centralizada. O modelo era baseado em regras claras, na divisão minuciosa de tarefas e em um controle absoluto sobre o que o trabalhador fazia. Nessa visão, o líder não era um líder como pensamos hoje. Ele era o chefe autoritário. E o trabalhador? Ah, este era visto apenas como uma peça da engrenagem, alguém que deveria executar uma tarefa repetitiva da forma mais eficiente possível. Não havia, nesta época, né, qualquer espaço para criatividade, autonomia ou trabalho coletivo. Um exemplo clássico disso são as fábricas com supervisores controlando cada movimento dos operários. E por que isso é tão importante para nós que estudamos o setor público? Porque essa visão mecanista de trabalho inspirou diretamente a criação de modelos burocráticos na administração pública. O modelo público foi desenhado para priorizar o controle e o cumprimento de regras muito mais que a colaboração ou resultado. Agora vamos falar um pouco sobre a era das relações humanas, que foi do ano de 1930 ao ano de 1950.
A rigidez do modelo clássico, que tratava o ser humano como máquina, gerou uma reação. Entramos na era das relações humanas. O marco dessa era foram as pesquisas de Elton Mayo, especialmente a famosa experiência de Hawthorne. Essas pesquisas trouxeram uma revolução que mudou tudo. As pessoas, elas não são motivadas apenas por dinheiro ou punições, como era como a era clássica, né, presumia. Elas são profundamente motivadas por reconhecimento e por um ambiente social positivo. Pela primeira vez, os conceitos como trabalho em grupo, liderança participativa e comunicação interna começavam ali a ser valorizados. E daí então o foco ele muda radicalmente. As organizações deixam de olhar apenas para as tarefas e passam a valorizar as pessoas e as relações humanas que constroem o ambiente de trabalho. A grande síntese dessa era é o desempenho, né, dos trabalhadores que melhora significativamente quando eles se sentem ouvidos, valorizados e principalmente quando se sentem parte de um grupo. Agora, a era comportamental e motivacional, que foi de 1950 a 1970. Bom, se a era anterior, né, descobriu que as relações importam, a era comportamental quis entender o porquê, né? E daí os autores Maslow, com a hierarquia das necessidades, e MacGregor, com as teorias X e Y, e também Ehrman, com os fatores motivacionais, eles aprofundam os estudos sobre o comportamento humano e a motivação no trabalho. E é aqui que surge, né, uma ideia fundamental para a gestão de equipes, chamado modelo de liderança situacional. E o que significa isso? Significa que não existe um modelo de estilo de liderança correto. O gestor eficaz, ele precisa adaptar seu estilo à situação específica e, crucialmente, ao nível de maturidade da sua equipe. O papel do gestor aí muda de novo. Ele não é o chefe autoritário da era clássica, nem apenas o incentivador das relações sociais. Ele passa aí a ser um facilitador, né, do desenvolvimento da equipe. Começa-se a valorizar a autonomia, o diálogo aberto e o desenvolvimento não apenas social, mas também coletivo. O foco agora é o desenvolvimento de equipes que sejam capazes de aprender juntas e inovar juntas. Finalmente, né, temos a era contemporânea, que iniciou-se no ano de 1980 e segue aí, né, até a atualidade. Bom, a partir dos anos de 1980, com a globalização, a revolução tecnológica e a internet, o mundo do trabalho se torna exponencialmente mais complexo e dinâmico. As organizações, para sobreviver nesse cenário, passaram a exigir um novo tipo de estrutura. Equipes multidisciplinares, colaborativas e flexíveis. O trabalho em silos, né, da era clássica, ela não funciona mais. É neste ponto que a gestão de pessoas dá o seu maior salto. Ela deixa de ser uma área meramente operacional,
como departamento pessoal e se torna uma estratégica, né? A gestão passa a ser orientada a resultados, ao fomento da inovação e ao desenvolvimento de competências. E no setor público, isso significa um desafio imenso, né? A necessidade de repensar aquelas estruturas tradicionais, burocráticas e hierárquicas. Isso significa, né, estimular o trabalho em rede, a cooperação entre diferentes setores e a aprendizagem coletiva para resolver problemas mais complexos. E assim, a gestão de equipes deixa de ser um tópico interessante e passa a ser o eixo central da gestão moderna. E por quê? Porque é na equipe e não no indivíduo isolado que o conhecimento é criado e que a inovação acontece e que o desempenho se concretiza. Diante de toda essa evolução, desde o operário como peça de engrenagem até a equipe como eixo central, surge uma pergunta essencial: o que diferencia uma equipe de um simples grupo de trabalho? E para responder isso e aprofundar os conceitos teóricos que definem a equipe, eu passo a palavra para o meu colega Christian. Muito obrigado, Agatha. Oi, eu sou o Christian, e como a Agatha perguntou, qual a diferença entre grupo e equipe, no dia a dia a gente usa essas palavras como sinônimos, mas na gestão elas representam conceitos fundamentais, que são fundamentalmente diferentes. Vamos começar pelos mais simples. O grupo de trabalho, ele é um grupo que é um conjunto de pessoas que, embora possam estar no mesmo setor ou responder ao mesmo gerente, né, eles realizam suas tarefas de forma isolada. Elas podem trocar informações, participar da mesma reunião, mas o resultado do trabalho de cada um é individual. O desempenho do grupo é literalmente a soma do desempenho de cada indivíduo. Agora, o conceito de equipe é muito mais poderoso. Segundo a definição clássica de Katzenbach e Smith, a equipe é um pequeno número de pessoas com habilidades complementares comprometidas com um propósito comum, metas e abordagens de trabalho pela quais se consideram mutuamente responsáveis. Vamos dissecar essa definição. Habilidades complementares é a equipe é multidisciplinar e eu sei fazer algo que você não sabe e vice-versa. Juntos somos mais completos. O propósito comum em metas é todos remam na mesma direção. O sucesso ele é coletivo. E mutuamente responsáveis, ele é o ponto-chave. Em um grupo, eu sou responsável pelo meu trabalho. Em uma equipe, eu sou responsável pelo nosso trabalho. Se um falha, a equipe falha. É por isso que dizemos que a equipe ela é caracterizada pela sinergia. O desempenho coletivo da equipe ele é maior do que a simples soma dos desempenhos individuais de seus membros. Antonello e Pantoja, da nossa bibliografia base, eles reforçam isso ao dizer que as competências mais importantes hoje não se desenvolvem isoladamente. Ela se desenvolve pela interação entre as pessoas. Portanto, gestão de equipes não é gerenciar tarefas individuais, é gerenciar as relações e as interações entre as pessoas, para que elas gerem resultados coletivos.
que não seriam capazes de alcançar sozinhas. Agora, aprendizagem coletiva e competências. A equipe como uma unidade de aprendizagem, no mundo complexo de hoje, o aprendizado não é mais um ato individual, como ler um livro sozinho. O aprendizado mais valioso nas organizações é um processo social. Antonello e Pantoja afirmam que a aprendizagem mais significativa, aquela que realmente muda a organização, ocorre no espaço de interação coletiva. Ela acontece quando os membros da equipe compartilham suas experiências, sejam elas boas ou ruins, e principalmente quando eles refletem juntos sobre o trabalho. Por que esse trabalho falhou? O que podemos fazer o que podemos fazer de diferente da próxima vez? Uma equipe ela aprende, uma equipe que aprende é a equipe que é capaz de inovar, de se adaptar rapidamente às mudanças. Mas para essa aprendizagem, mas para que essa aprendizagem ela ocorra, tem que ter uma condição especial. O gestor ele precisa criar um ambiente psicologicamente seguro. E o que é isso? É um ambiente onde todos os membros da equipe sintam que possam opinar, possam discordar, mesmo sendo do líder, possam sugerir ideias, mesmo que sejam elas malucas. E o mais importante, que possam errar e admitir o erro. Tudo isso sem medo de punição ou de humilhação. Sem segurança psicológica, não há vulnerabilidade. Sem vulnerabilidade, não há reflexão honesta. E sem reflexão, não há aprendizagem coletiva. E é a aprendizagem coletiva que transforma essa experiência de um indivíduo em conhecimento para toda a organização. Desempenho em níveis interdependentes. A equipe comunidade de desempenho. Né? Além de aprender que as equipes existem para um propósito claro, que é entregar resultados, elas são a unidade de desempenho. Odelius destaca que o desempenho em organização acontece em 3 níveis. E todos são interdependentes: o nível individual, o nível de equipe e o nível organizacional. O problema, como o Rian ele vai detalhar mais à frente, é que muitas organizações, especialmente as públicas, focam apenas na avaliação do desempenho individual. Quando fazemos isso, quando só medimos o indivíduo, a organização ela perde de vista todo o potencial da colaboração. As pessoas elas vão focar apenas nas suas metas e não na meta do coletivo. Por isso a avaliação coletiva é tão importante. Quando a equipe sabe que será avaliada como equipe, isso fortalece o engajamento, a responsabilidade muda e o foco das metas. Equipes de alto desempenho são aquelas que conseguem unir as duas coisas, a alta competência e a técnica individual. É um profundo compromisso mútuo com o resultado coletivo. Os estágios de desenvolvimento de equipe. É importante uma equipe de alta performance, ela não nasce pronta, ela é construída. Segundo o modelo clássico de Bruce Tuckman, as equipes ela passam por 5 estágios. Aí temos a formação. A formação é o primeiro dia. Os membros estão se conhecendo, são educados, mas é aquela incerteza, eles ainda dependem totalmente do líder para obter direção e a clareza assim, no objetivo. Aí vem um conflito, né? A lua de mel ela acaba. As pessoas elas começam a expor suas opiniões,
surgem as primeiras divergências sobre como o trabalho deve ser feito, podem ocorrer disputas de poder. Esse estágio ele é meio caótico, mas ele é muito necessário. E o papel do gestor aqui ele é crucial. Ele não deve reprimir o conflito, mas ele deve mediá-lo, garantindo que seja construído e que transforme em aprendizado para a equipe. Aí temos a normatização. Após superarem esses conflitos, a equipe ela começa a criar regras. Surge coesão, a confiança vai aumentando. É um verdadeiro sentimento de pertencimento. As pessoas começam a se ajudar. Aí vamos para o desempenho. Este é o estágio ideal. A equipe já está madura, ela está coesa, autônoma, a estrutura está clara. E todos os colaboradores estão focados nos resultados da equipe. O líder ele vai delegar mais e vai focar em desafios futuros. Depois temos a dissolução, né? Esse estágio ele ocorre quando tem o encerramento das atividades. É muito comum em projetos temporários, né? O líder eficaz, ele é aquele que consegue identificar em qual estágio sua equipe está. Ele vai adaptar sua atuação e na formação ele precisa ser diretivo e no conflito um mediador. E na normatização ele precisa ser um facilitador. E no desempenho ele precisa ser um delegador mesmo. Depois da gente entender o que é uma equipe e como ela aprende, como ela desempenha e como ela se desenvolve ao longo do tempo, vamos analisar nosso contexto principal. Como tudo isso se aplica ao contexto da administração pública, que, como a Agatha lá mencionou, foi historicamente moldada, né, para um modelo burocrático e que apresenta desafios muito específicos. Para explorar esses principais obstáculos e as conclusões do nosso estudo, eu vou passar a palavra para nosso colega Rian. Muito obrigado, Christian. Olá, meu nome é Rian Paulo e eu darei continuidade à nossa apresentação. Como meus colegas já apontaram, a teoria sobre gestão de equipes é fantástica. Mas quando olhamos para o setor público, percebemos que implantar uma verdadeira cultura de equipes colaborativas é um desafio gigantesco. E por quê? A Agatha já nos apresentou o contexto histórico. A administração pública brasileira foi moldada por uma tradição burocrática e legalista, inspirada nos valores tayloristas e fayolistas da era clássica. Na prática, isso significa uma cultura baseada em centralização de poder, hierarquia rígida e um foco excessivo em processos. Seguir a regra em vez de resultados. Esse modelo foi criado para controlar, não para colaborar. Com isso, de acordo com Schickman, existem três grandes barreiras estruturais que dificultam a gestão de equipes no setor público. Vamos analisar cada uma delas. A primeira barreira é a pouca ênfase no desempenho. No setor público, muitas vezes o salário e a progressão na carreira não estão ligados ao desempenho, seja individual ou coletivo. Quando o servidor percebe que, independentemente do esforço ou das metas atingidas, o reconhecimento será o mesmo, o espírito de equipe se perde. Isso destrói a responsabilidade mútua, porque o sistema não valoriza o desempenho coletivo. Ou seja, sem incentivo, não há cooperação verdadeira. Bom, a segunda barreira
é a alta rotatividade de chefias. Essa é uma barreira muito presente nos cargos de confiança, que mudam a cada nova gestão. Essa rotatividade impede a continuidade das metas. A nova chefia chega, abandona os projetos da anterior e recomeça do zero. Agora pense no modelo de Tuckman que o Christian explicou. Se o líder muda constantemente, a equipe nunca sai dos estágios iniciais, formação e conflito, e nunca chega à alta performance. Isso cria instabilidade emocional e desmotivação, travando o crescimento coletivo. E a terceira barreira são as estruturas rígidas e verticalizadas. A burocracia tradicional cria silos organizacionais e uma comunicação lenta, sempre vertical. Isso limita a autonomia e sufoca a criatividade dos servidores. Mesmo quando uma equipe tem uma ótima ideia, tudo depende de autorizações superiores e a inovação morre na fila da aprovação. Sem autonomia não há aprendizado. Sem aprendizado não há inovação. Essas três barreiras, falta de reconhecimento, rotatividade e rigidez, enfraquecem os dois pilares centrais da gestão de equipes, quais sejam responsabilidade mútua e confiança. Superar isso não é simples. Requer mais do que treinamentos pontuais. Exige um novo modelo de liderança, mais horizontal, mais participativo e orientado a resultados. É a mudança de um paradigma de controle para um paradigma de colaboração. Então, como enfrentar essas barreiras? Ora, o caminho é claro. Repensar a cultura organizacional. O setor público precisa investir em estratégias que quebrem a lógica burocrática. Entre elas, podemos destacar a avaliação de desempenho coletivo e não apenas individual, para que todos saibam qual é a meta comum. Podemos destacar também o reconhecimento e recompensas baseadas em resultados coletivos, fortalecendo a cooperação. Além disso, a estabilidade na liderança, garantindo continuidade e confiança. Temos também a formação de gestores públicos com foco em mediação de equipes, não apenas comando. E a comunicação aberta e colaborativa, com menos hierarquia e mais autonomia. O objetivo é simples, mas profundo: criar ambientes que favoreçam aprendizagem, confiança e inovação. As três bases de uma equipe de alta performance. Por fim, com base em tudo o que foi apresentado, percebemos que a gestão de equipes é mais do que uma técnica administrativa. Ela é uma competência essencial para o sucesso das organizações modernas, especialmente no setor público. É na equipe que o aprendizado se transforma em ação. É na equipe que as competências individuais se complementam. É na equipe que o desempenho coletivo gera resultados sustentáveis para a sociedade. Como afirmam Pantoja e Berg, os recursos essenciais para resolver problemas complexos são a atuação em rede e os elos de confiança. Isso mostra que a gestão de equipes é o coração da gestão pública moderna, o ponto de encontro entre eficiência e humanização. Duas palavras que, por muito tempo, pareciam opostas. Hoje, precisam caminhar juntas. O futuro da administração pública depende da nossa capacidade de fazer uma migração fundamental. Mas que migração é essa?
Sair da lógica do controle individual, herdada da era clássica, e adotar a lógica da colaboração coletiva, exigida pela era contemporânea. Somente com equipes maduras, autônomas e verdadeiramente engajadas, poderemos construir instituições públicas mais eficazes, mais éticas e mais inovadoras. Bom, pessoal, esperamos que essa reflexão ela contribua para compreender o papel estratégico das equipes na gestão pública. Agradecemos pela atenção e um muito obrigado.